Louvo ao Senhor essa manhã. Eu sempre que tenho oportunidade, gosto de falar. Hoje não é o dia do testemunho, mas eu gosto de falar do Deus que eu escolhi servir. Eu sou assembleiana de nascença, sou ali do interior do Paraná e moro aqui no estado de Rondônia há 18 anos. Eu me casei lá no interior do Paraná, numa cidade pequenininha. E o Senhor me trouxe para um estado que eu nunca tinha ouvido falar. Eu era aquela que achava, pastor, que aqui em Rondônia tinha onça na rua, né? Tinha uns índios andando. E o Senhor nos trouxe para a cidade de Ji, Paraná. Eu me casei com 20 anos de idade. Esse ano faço 20 anos de casada. E como todo casal, eu e meu esposo fizemos planos, né? Ele vem de uma família de 10 irmãos. Eu planejei 5. Mas quando eu fui ter, eu descobri que eu era estéril pela medicina. Eu não poderia gerar. Mas num culto, o Deus que nos conhece, o Deus que a Bíblia diz que visita estéril, Ele não usou ninguém. Foi a primeira experiência que eu tive de entender quando Deus fala conosco. E eu estava num culto, foi uma mulher louvar o Senhor, ela era toda atrofiada, usava um microfone auricular. E ela contou que falaram para ela que ela jamais seria uma mulher completa e nem geraria filhos. E ela chamou na frente a família dela, o esposo, a filha, uma menina de 8 anos, linda. O útero dela era atrofiado. E quando ela contou o milagre dela, o Senhor falou para mim assim: Marcela, olha para ela. Olha o jeito que ela é, e eu dei. Por que eu não vou dar para você? E naquele dia eu senti que o Senhor fazia uma aliança comigo. E eu fiz um propósito com Ele. Como Ele é um Deus de promessa, eu falei assim: o meu primeiro filho vai ser varão. O meu primeiro filho vai ser homem. Eu tinha uma convicção do que Deus tinha falado. Alguns meses depois, eu peguei um exame de muitas frustrações. Vou contar bem rápido, porque esse não é o objetivo, mas só para você saber o Deus que faz. Porque talvez essa manhã Deus vai fazer milagre na tua vida. Pouco tempo depois eu peguei o exame. Eu tenho 2 úteros, colo virado. A doutora falou assim: olha, não tem como nem falar gravidez. Tem algo alojado que a gente tem que ver se vai desenvolver. Eu nunca tive medo da promessa do Senhor, do Deus que tinha me falado. Eu entrei no banheiro da onde eu trabalhava, coloquei a mão no ventre e falei assim: Senhor, eu não posso levar para o templo como Ana fez, mas essa manhã eu consagro ele a Ti. Eu falei para o Senhor assim: eu vou cuidar, eu vou ensinar, mas ele é do Senhor, é a minha oferta agradável. E o nome dele vai ser Isaac, porque ele é filho da promessa. E 9 meses depois, todo mundo esperando um bebê torto, perna torta, braço torto. Na sala não deixaram nem o meu esposo entrar, porque estavam esperando um bebê com problemas. Mas o Isaac nasceu perfeito para a honra e glória do Senhor. Mas como o nosso Deus é um Deus que faz além daquilo que pensamos ou imaginamos, porque os pensamentos dele são mais altos do que o nosso. Eu não sou só a mãe do Isaac. Por 2 vezes o Senhor falou: vou tocar de novo, você vai gerar de novo para vir cumprir a minha glória na tua família. E eu sou a mãe da Sara e eu sou a mãe do Asaf. Então, não tem o que eu não possa fazer para esse Deus. Às vezes nós não entendemos a oferta do outro, mas eu posso dizer aqui nesse altar que eu e a minha casa somos ofertados para a obra do Senhor. Há 6 anos, meu esposo dirige uma congregação ali em Paraná, algo que o Senhor nos surpreendeu. Às vezes nós nos achamos tão improvável,
mas é um Deus que transforma, é um Deus que dá graça, Deus que dá sabedoria. Então não importa o que Deus tem, o plano que Deus tem, Ele é um Deus que separa, que capacita e que faz os propósitos dele se cumprir na nossa vida. Mas apesar disso, às vezes nós ficamos muito tempo procurando qual é o propósito nosso aqui na terra. Eu tive uma experiência esses dias, nós tivemos uma reunião no meu trabalho com o departamento de RH. E a moça começou, a chefe do RH começou falando de propósito, se cada um sabia qual era o propósito. E é uma coisa que nós falamos muito na igreja sobre propósito. E eu fiquei, ela falou assim, alguém aqui pode dizer? Aí eu falei, achei que tinha falado até bonito, assim, que a gente tem propósito de servir os outros, né? De ser ordeiro, de ter moral, de ter ética, igual o irmão falou aqui essa manhã. Aí ela olhou, depois que várias pessoas falaram várias coisas, ela falou assim, e eu não sabia que ela era cristã. Ela falou assim, o meu propósito de vida é chegar no céu. E eu confesso que naquele dia eu fiquei com vergonha, porque eu falei de coisas terrenas, achando que estava num local profissional. Aí eu falei, a partir de hoje eu vou falar que o meu propósito é chegar no céu. O seu propósito, você não tem problema saber o porquê Deus te criou, Deus te fez, qual é o plano que Ele tem para a tua vida, o que Ele ainda tem para cumprir, quais são as promessas que o Senhor já te fez. Mas isso não pode ser maior do que o seu propósito de chegar no céu. Nada pode corromper Jesus de conhecer você. Ele precisa conhecer você. Eu acho interessante, quando nós conhecemos alguém, né, até na família, eu acho interessante, meu esposo fala assim, meu Deus, como que eu consegui repetir o chip 3 vezes? Ele fala que ele casou comigo e conseguiu fazer 3 filhos parecidos comigo. Só que não é na aparência, é no comportamento. Ele fala que o jeito que a minha filha olha, do jeito que ela sorri, o jeito que o meu filho conversa. E eu falo assim, por 3 vezes eu fiz 3 cópias do pai. Se eu não estiver perto, ninguém sabe que eu sou a mãe, parece tudo com ele. Mas você leva características de quando você parece com alguém. Você tem um comportamento, você tem um jeito de andar, não sei se você já reparou, você fala assim, meu Deus, fulano anda igual o pai dele. Fulano tem a voz no telefone igual a mãe dela, que você conversar, você não sabe quem é quem. Então, característica você precisa ter quando você é nascido de algo. E a palavra do Senhor fala que aquele que conheceu Jesus, que reconheceu Ele como o único e suficiente Salvador, que tomou a decisão de descer as águas, de ser reconhecida como filho, como filha, você nasceu de novo em Cristo Jesus. Mas antes de tudo isso, quando Ele fez todas as coisas e viu que era bom, Ele formou algo que a Bíblia fala que se envolveu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Ele diz assim, ó, façamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Você precisa se parecer com Ele. As pessoas precisam te olhar e falar assim, meu Deus, ela fala como Ele. Ela fala como uma filha de Deus. Ele fala como um servo de Deus. Ele tem um comportamento de discípulo. Ele tem um comportamento de quem segue Jesus. As pessoas precisam ver Ele em você e através de você. Palavras não mudam às vezes, mas o seu comportamento pode fazer a diferença na vida de alguém. Eu tenho uma amiga que diz assim sempre, você às vezes não vai ter oportunidade de pregar, de abrir a Bíblia, mas a pessoa vai conviver com você ao ponto de querer o Jesus que você serve. Todo mundo consegue enxergar quando tem um brilho diferente no rosto. As pessoas falam assim, eu não estou falando, você não precisa ter só na vestimenta.
Tem pessoas que as pessoas reconhecem Jesus só porque ela está com uma saia, está com um vestido. Mas de repente, quando abre a boca, ela não tem um comportamento ou uma fala parecida com Cristo. Às vezes nós estamos todas iguais, né? Às vezes estamos todas uniformizadas. Mas às vezes nós não estamos parecidas com Jesus. E é nesse contexto que eu gostaria de falar sobre as 10 virgens. A Bíblia fala que saíram 10 moças ao encontro do noivo. 10 moças ataviadas da mesma forma, carregando uma lâmpada. De repente, se eu e você olhasse, nós íamos a falar, estão todas certas, todas prontas, todas esperando. Mas a Bíblia define que haviam 2 tipos de comportamento. 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. O que significa prudente? Prudente significa uma pessoa cautelosa, uma pessoa que se prepara antecipadamente, uma pessoa que é controlada, é equilibrada. Quando você vê uma mulher que ela tem esses requisitos, é quando a gente visita lá em Gálatas 5:22, os frutos do Espírito está fluindo na sua vida. Nós não somos boas porque nós somos perfeitas. Nós não amamos porque nós somos perfeitas. Nós escolhemos ter esse comportamento porque nós queremos servir Jesus, seguir Jesus. Amar não é sentimento, amar é escolha. Eu amo apesar de. Eu perdoo apesar de. Então a mulher prudente, ela tem um comportamento diferente. Eu me assusto quando eu encontro, às vezes, no caminho, irmãs que falavam assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Está errado. Você nasce assim e é transformada pelo Espírito Santo. Aleluia! Uma mulher que tem Jesus, ela não pode se comportar de qualquer maneira. Ela não pode falar de qualquer forma. Rapaz que congrega conosco falou assim que ele estacionou o carro esses dias no banco, na Caixa Econômica. Aí ele estava com pressa, não prestou atenção, deu uma ré e pegou o carro que estava atrás. Devagar, mas pegou. Aí ele falou assim que ele desceu do carro, ele falou assim que ficou preocupado, meu Deus do céu, tanta coisa acontecendo, estou com tantos problemas e agora mais isso. Aí disse que ele veio pensando que o rapaz ia ficar bravo, falar um monte de coisa. Diz que o rapaz sorriu para ele e falou assim, meu Deus, foi um susto. Ele falou assim, agora, como é que a gente faz? Ele falou assim, fica tranquilo. Só que da próxima vez, você olha no retrovisor e vai mais devagar. Mas fica tranquilo que eu vou resolver dessa vez. E ele falou assim que nem acreditou, ele nunca viu aquela pessoa. Passou-se uns dias, ele estava estacionado, veio um cara, deu uma ré e pegou o carro dele. Ele falou que por 5 segundos veio uma ira. Ele falou assim, agora eu vou descer do carro. E ele foi bravo. Ele falou assim que na hora veio na mente o que tinha acontecido na semana anterior. O Espírito Santo falou assim, é com a mesma benevolência. Te perdoaram. Tiveram misericórdia. Então você também vai ofertar perdão. Você também vai ofertar misericórdia. Nós não podemos, né? Às vezes nós temos um defeito, eu sempre falo assim, de procurar compartilhar com aquele que não tem nada para aconselhar. Às vezes você está pegando fogo e você vai compartilhar com a pólvora. Como assim, irmã? Tem irmã que você fala assim, irmã do céu. Eu fiquei sabendo que a irmã Joana, se tiver irmã Joana, perdão, tá, irmã Esson? Que a irmã Joana falou isso, falou aquilo, falou... Eita, se fosse eu, não deixava. Eu ia agora mesmo na casa da irmã Joana. Ei, eu te levo. Eu estou de carro ali do meu marido, eu vou e te levo lá, e nós chega lá e você fala tudo. Tem umas irmãs que ela não é controlada pelo Espírito. Mas, às vezes você vai compartilhar com alguém e falar assim, ei, a irmã Joana falou isso, isso, isso. A pessoa vai falar assim, você tem certeza que a irmã Joana falou? Você ouviu? Ei,
Vamos orar. Às vezes a irmã Joana está passando por um momento difícil. Às vezes ela está com um problema lá na casa dela. A gente sempre tem que olhar com misericórdia. Você sabe o que é olhar com benignidade? Você sabe quando o salmista fala no monte com benignidade? Porque o Senhor é benigno. Benignidade significa que alguém olha para você. É o jeito que Deus olha. Mesmo que ninguém vê nada bom em você, Deus sempre vai ter um olhar de benignidade. Ele vai olhar para você e falar assim: eu vejo algo bom nela. Eu vejo algo bom nele, porque fui eu que fiz. A minha imagem e semelhança. Eu vi o corpo ainda informe. E antes de que tudo havia, já estava escrito no meu livro. E eu sei o propósito que eu tenho para a vida dele e para a vida dela. Eu sou um Deus que posso fazer tudo novo. Eu sou um Deus que posso transformar. A Prudente, ela é uma mulher de oração, ela é uma mulher de intercessão, ela tem uma palavra branda. Ela gosta de viver em comunhão. Ela gosta de andar preparada. Ela gosta de ter azeite na vasilha. Sabe o que é uma mulher preparada? Eu tenho uma amiga que se você pedir uma agulha, ela tem. Se você pedir uma linha, ela tem. Se você pedir um remédio para dor de cabeça, ela tem. Se você falar, mãe, eu esqueci uma pasta de dente, eu tenho. Irmã preparada. Agora tem irmã que sabe que vai precisar, que vai usar e não se prepara. É disso que a palavra está falando. Você está vindo no culto, as portas estão abertas. Deus está falando, Deus está ministrando, Deus está dando oportunidade, Deus está fazendo promessa. Mas você não está entendendo que o tempo de compartilhar dessa mesa é temporário. A palavra do Senhor fala que Deus ama, que Deus deu o único filho dele por amor a minha e a você. Que tudo que Jesus conquistou na cruz foi por nós. Mas ele também é um Deus justo. E a palavra do Senhor fala que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. E vai chegar o dia que todos seremos julgados. Ele vai chamar pelo nome. E ele vai verificar se o seu nome está escrito no livro da vida. Sabe o que eu penso? Pessoas não podem te tirar a salvação. Me perdoem pelo que eu vou compartilhar. Mas eu me incomodo muito com pessoas que falam, o irmão não me olhou. A irmã não me cumprimentou. Ai, o pastor não me deu oportunidade. Você vem no culto para adorar a Deus. Porque Ele te deu vida com abundância. Porque Ele te deu salvação eterna. Ele te deu um passaporte para você chegar no céu. Ele deixou um consolador para morar dentro de você. Ele tem sabedoria de forma deliberada para dar para você. Ele tem os dons disponíveis para derramar sobre a igreja dele. Não negocie a tua salvação por causa de pessoas. Sabe o que Jesus disse? Eu vim, não para os que são perfeitos. Eu vim para aqueles que estão precisando de transformação, de mudança, estão doentes. Filipenses está escrito assim, aquele que começou a boa, é fiel para completar. Eu e você estamos em obra. Não espere perfeição da irmã que está do seu lado, da irmã que está na tua frente, do irmão que está atrás de você. Ele está sendo trabalhado pelo Senhor, assim como eu estou e você está. A escolha de mudança, o Senhor, Ele está com os braços abertos, Ele tem uma mesa posta. O pastor leu hoje. Se Ele bater e você abrir, o Senhor entra e Ele ceia com você.
E sabe o que isso significa? Que se você deixar ele entrar, ele vai participar daquilo que você tem para oferecer. Se Jesus entrar, você pode falar assim: Senhor, eu tenho só isso. Eu estou tendo necessidade disso, mas eu quero expor a minha mesa para o Senhor. E a palavra assim fala assim, ó, ele ceia com você, vírgula, mas depois ele te chama para ceiar com ele. E a mesa dele é diferente da nossa. Mas assim como tinham as prudentes, tinham as insensatas. Algumas traduções chamam de loucas. Como assim? Como são essas pessoas? Essas pessoas, elas são impulsivas. Não pensa para falar. Não pensa que uma palavra falada é difícil você consertar depois. É difícil. Às vezes eu sei que algumas coisas doem, algumas coisas machucam, algumas coisas nos fazem chorar. Mas nós precisamos reagir como Cristo reagiria. Uma das palavras que eu sou mais encantada da Bíblia está em Isaías 53. Fala assim: e não se ouviu o ruído dos seus lábios. Como ovelha muda, ele foi levado para o matadouro. Ele suportou em silêncio os açoites, as chibatadas, a coroa de espinho, as acusações infundadas, as injustiças. E às vezes nós queremos fazer justiça por nós mesmos. E Deus diz: quando você está em mim, eu sou um Deus que justifico você. Em mim você é justificado. O mundo vai falar: você era assim no seu passado. Eu conheci você antes de você aceitar Jesus. Você tinha um comportamento X, Y. Mas o nosso Deus é um Deus que nos justifica. Foi lido aqui também, ele passa o sangue dele, não importa. E fica branco como a neve. Aleluia. Aleluia, Jesus. O crente, ele não pode ser descontrolado. Ele não pode ser insensato. Ele não pode agir pelos impulsos carnais. Corpo, alma e espírito. Você precisa ser influenciado. Quem é influenciado pelo Espírito é influenciado pelas coisas que vêm de Deus. Quem é influenciado pela carne é influenciado pelas coisas terrenas. Quanto mais você alimenta a carne, mais você vai ser movido pelas coisas da terra. Quanto mais você alimenta o teu espírito, você vai ser movimentado pelas bênçãos do céu. Pelas coisas do céu. Pelas coisas que o céu são atraídas do céu. E eu te pergunto, como estão os seus relacionamentos? Você costuma se relacionar com insensatos ou com prudentes? Você tira conselho com insensato ou com prudente? Quando as pessoas te procuram porque aconteceu algo, você fala como prudente ou como insensato? O Senhor tem coisas aqui para fazer essa manhã. Mas Ele precisa que você reconheça quem você é. Temos temperamentos. Algumas pessoas gostam de ministrar de pessoas como Pedro, pessoas como Paulo. Eu sou encantada com Paulo.
Eu sou encantada com o chamado de Paulo. Paulo era insensato. Agia, prendia, mandava bater. Mas Deus olhou com benignidade para ele. Falou assim: olha esse homem, tão inteligente, tão estudado, tão conhecedor das leis. Eu posso pegar tudo que ele tem e transformar para mim. Você sabe o que acontece quando você é conhecido por Deus? Você sabe o que acontece quando Deus sabe realmente quem você é? Deus age com detalhes. Você sabe o que aconteceu no chamado de Paulo? Depois que ele estava indo para Damasco no caminho, quando ele teve um encontro com Jesus, quando ele ficou cego. Eu sou encantada a partir do verso 10, que diz assim: e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe: levanta-te e vai à rua chamada direita. Como Deus é específico, Ele sabe onde você mora. Ele sabe o seu endereço. Você não precisa se preocupar. Deus está falando assim: filho, filha, seja prudente. Eu não preciso de ajuda para operar na tua vida. Eu bem sei, eu tudo sei. E nenhum dos meus planos podem ser frustrados, não podem ser impedidos. Aleluia! Vai na rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos. Às vezes acontece isso. Senhor, eu vou ter que ir na casa daquela irmã, eu vou ter na casa daquele irmão, mas eu já vi tanto sobre o comportamento dele, tanto sobre o comportamento dela, é tão difícil. Às vezes vai ser você que Deus vai usar para transformar a vida de alguém que é tão difícil para você, e você que vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. Às vezes ela convive na sua família. Senhor, por que eu tenho que conviver com uma pessoa tão difícil de conviver? Deus está te colocando para você ser usada. Aleluia. Quantos males tem feito? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Às vezes quando você não consegue ver, às vezes quando você não consegue enxergar, às vezes acontece assim conosco. O pastor vai lá, coloca alguém para liderar, coloca alguém à frente de um trabalho, você fala assim: mas meu Deus, fulano. Mas de repente ele foi visitado. E o Senhor falou assim: ei, enxerga aquele homem, enxerga aquela mulher, porque para mim é vaso escolhido. E sabe o que aconteceu com um homem tão difícil? Quando Ananias chegou, falou do chamado, ele teve um chamado específico. Não era para ministrar para judeu, mas era para ministrar para os gentios. Deus tinha coisas grandes a cumprir. E quando o Senhor tem coisas grandes a cumprir, sabe o que acontece com o homem? Ele fica cheio do Espírito Santo. Paulo foi batizado no Espírito Santo. Para você controlar o seu temperamento, para você ter um comportamento de uma mulher de Deus, você precisa buscar essa presença e ser cheia, ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. No verso 3 diz assim: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Às vezes, você tem lâmpada,
O Senhor te deu um dom. Você toca. Mas eu escuto, né? A pessoa nunca fez uma aula e tem um ouvido ungido. Escuta um hino, toca. Escuta um louvor, toca. Às vezes o Senhor te deu o dom da palavra. Irmã, eu não prego, eu não canto, mas que bolo gostoso que você faz, irmã. Quando alguém fala assim, ei, tem que cozinhar, a pessoa fala, chama a irmã fulana. Que comida abençoada. Ei, a gente precisa se organizar para limpar. Meu Deus, fulano e ciclano é top nessa área. Não importa a área que Deus colocou algo bom em você. Há um talento em você. Esses dias um amigo nosso fez cirurgia, ele é sozinho. As irmãs estavam uma de cada vez levando sopa. Uma levava a sopa, outra ia limpar a casa. Sem precisar chamar. Cada uma sabe o dom que Deus colocou. Desperta o dom que há em ti. Mas há uma diferença. O Senhor dá o dom, dá o talento. Mas você precisa ter azeite. Você precisa ter unção. E esse encher é uma busca sua. Não depende do pastor, não depende do seu líder, não depende da sua busca, da tua intimidade em se fazer ser conhecido por Ele. Talvez se eu chegar na casa da irmã de Leusa e falar lá no portão, irmã de Leusa, ela vai falar assim, quem está me chamando? Eu não conheço essa voz. Eu não sei quem é. E ela precisa sair para fora para poder ver quem é. Mas se o pastor chegar lá fora, eu não sei como ele chama ela, mas vamos falar que ele falou, Edileuza. Ela só fala assim, abre o portão que o Varjão chegou. Abre o portão que o Roberto chegou. Por quê? Ela conhece? Ela sabe quem está? Caraiaçu, você precisa conhecer Jesus e Ele precisa conhecer você. Eu acho interessante que eu tenho uma amiga que ela ora. Eu vou me fazer como ela faz. Ela vai orar, ela fala assim, Senhor, o Senhor conhece o meu esposo, Marcos Mendes da Costa. Eu sei que o Senhor já sabe, mas eu quero que o Senhor chame uma atençãozinha por Marcos Mendes da Costa. É meu marido. E eu preciso que o Senhor derrame bênção sobre a vida dele. Eu quero que ele seja um varão valoroso na tua presença, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero que ele seja um varão que aonde ele pisar, ele seja usado por ti. Ah, Senhor, mas olha, eu tenho um filho, Isaac Onofre da Costa. O Senhor sabe quem é o Isaac, né? Então, tem o cabelo liso, castanho, tem umas espinhas no rosto, usa óculos. Deus sabe de tudo, mas Ele precisa que você compartilhe com Ele. Isso chama intimidade, isso chama saber conhecer. Eu não tenho como saber o que a irmã de Leusa gosta. Eu só vou saber o tipo de roupa que ela gosta se eu conviver mais perto. Eu vou saber o tipo de perfume que ela usa se eu conversar com ela e a gente for trocando informações. Eu vou saber a comida que ela mais gosta se eu perguntar para ela. Às vezes nós chegamos muito para Deus e falamos muito. E nós não deixamos Ele falar. E o Senhor diz assim, Ele precisa falar com você essa manhã. Eu sei que aqui tem bastante lâmpadas. E o Senhor, Ele quer derramar óleo. Sabe o que significa azeite? Azeite, a Bíblia fala que era usado para ungir os reis. Ele falou para Samuel, ei, pega o azeite, desce lá na casa de Jessé. Eu tenho alguém para separar naquele lugar. O azeite, ele fala de cura. A palavra do Senhor diz que um homem, bateram nele, machucaram ele caiu no caminho. Muitas pessoas passaram em largo. Estava ocupado. A função não é minha. É por isso que fulano ganha. Ele é assalariado.
Ixi, não, isso aí dá muito trabalho, eu conheço ele, mereceu. Tinha que apanhar mesmo. Aí de repente, veio um samaritano, um improvável. Talvez tinha os seus afazeres, mas não aguentou ver alguém caído no caminho. A palavra diz que ele chegou perto, passou óleo, limpou as feridas. O óleo do Senhor, ele cura, ele purifica, ele transforma. Não seja alguém que deixa alguém cair perto de você e nem ficar doente perto de você. Seja alguém que leva óleo. Seja alguém que vai querer curar. O Senhor disse assim: em meu nome vocês farão milagres maiores. Óleo fala de cura. Óleo fala de oferta. Jesus estava sentado numa casa, chegou uma mulher com óleo tão caro, porque as pessoas não entendem a sua oferta. As pessoas nunca vão entender o valor que você dá de oferta, nunca vão entender o tipo de tempo que você oferta para vir para consagração, para oração. Por que você passa tanto tempo na igreja? Por que você gosta de participar dos departamentos? Por que você não perde uma escola bíblica? Por que você tem prazer? Às vezes tem na igreja aquela pessoa que você fala assim: meu Deus, está ela lá de novo no louvor. Daqui a pouco está ela, está regendo. Daqui a pouco está ela, está tocando. E tem gente que tem a audácia de dizer: tudo na igreja é fulano. Mas você não sabe o que Deus fez por ele ou por ela. Você não sabe porque essa pessoa tem prazer em ofertar mais. E o Senhor diz: oferte mais. Oferte mais. Porque Ele pagou o preço. Ele andou no caminho com uma cruz que não era dele, mas era minha e sua. Suportou os açoites, suportou a dor do espinho, sofreu calado. Você precisa se calar. Vem se adorando, vem se orando, vem se abençoando, irmão. Vem se fazendo a diferença. A igreja ainda é minha, o altar ainda é meu, esse templo ainda é meu. Eu sou Deus, eu ainda faço, eu ainda levanto homens cheio de unção e autoridade. Eu ainda unjo lábios, eu ainda dou palavra e dou unção pra você. Eu ainda levanto mulheres pra fazer a diferença. Eu unjo teus pés, você vai pisar diferente, vai pensar diferente e vai falar diferente quando eu mandar. O Senhor diz: eu tenho óleo. Se você trouxe vasilha, eu tenho óleo. Se você tem espaço, eu tenho óleo. Sabe quando não tem espaço? É quando você está cheio de coisas que não agradam ao Senhor. Essa manhã é a manhã de você se esvaziar. Coisas que atrapalham o azeite, é orgulho, é falta de perdão. Não seja insensata. Não pense que há muito tempo. Não se confunda, porque o relógio de Deus, ele não para. O nosso Deus, ele está às portas e ele está bravando. Eu vou vir buscar uma noiva santa.
Você precisa se esvaziar. Você precisa se esvaziar no meu altar, filha. Aí sabe o que acontece? No versículo 6. Mas à meia-noite, mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. E sabe o que dizia? Aí vem o esposo chegou, vamos encontrá-lo, pegue sua lâmpada, mas precisa estar acesa para você encontrar. E quando você chegar, ele vai te chamar. Ele sabe o seu nome, conhece a história e vai dizer: aprovado está, você pode entrar. Mas quando isso acontecer, algumas pessoas vão dizer: eu não tenho azeite suficiente. O esposo chegou e eu não trouxe azeite. Aí ela vai olhar para o lado e falar assim: empresta para mim, divide comigo. Mas não tem como dividir, porque a salvação é individual. Você não tem como garantir do seu esposo, por mais que você queira. Você não tem como garantir a salvação dos teus filhos, por mais que você dê a vida por eles. O tempo é esse. O tempo que você ainda pode dividir. O tempo que você ainda pode orar junto. O tempo que você ainda pode carregar nos braços. Mas precisam conhecer Jesus. Precisam querer caminhar com Ele. Precisam querer viver a vida que a Bíblia diz. Aí falaram assim: olha, a gente vai encontrar o esposo, mas vão comprar. De repente você vai achar algum lugar aberto. Mas era meia-noite. O que tem aberto meia-noite? Ei, dá para fazer um jejum hoje? Jesus volta amanhã. Ei, dá para ir na consagração hoje? Jesus volta amanhã. Ei, eu posso começar a falar diferente hoje? Deus volta amanhã. Não tem como deixar para a última hora para ter azeite. O esposo vai chegar. E quão terrível será você saber que você teve a lâmpada, mas não tem azeite. Que você soube cantar, mas não se preparou. Que você sabia manusear a palavra, mas não viveu ela. Que você teve os filhos, mas não deu valor ao ensino. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide aos que vêm de comprar. E tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo, desapercebidas. Sabe o que aconteceu um pouquinho antes? A palavra do Senhor fala assim, ó: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Eu vou voltar aqui porque eu quero falar algo importante. Aqui não fala que só 5 dormiram. Tosquenejar, cochilar, cansaço, fadiga, dificuldade, esperando. Não fala que
5 dormiram, falam que todas. Sabe por quê? O dia do cansaço vem. O dia difícil chega. O dia mau ele chega. No mundo tereis? Jesus passou. É difícil ler Lucas quando Jesus chega no Getsemane. Eu sou encantada com aquela oração de Jesus, porque a Bíblia fala que ele suou gotas de sangue, porque ele sabia o que ele teria que enfrentar. E ele fez uma oração assim: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, Pai, se for possível, o Senhor evita que isso aconteça comigo. Será que é possível não passar tanta dor? Será que é possível não passar tanta dificuldade? Mas ele terminou a oração falando assim: mas que se cumpra a tua vontade, que se cumpra o teu querer, que se cumpra o teu plano. O Senhor está falando assim: olha, tem pessoas cansadas aqui essa manhã. Tem pessoas vivendo muitas dificuldades. Ainda que você esteja enfrentando um dia difícil, mas continua pedindo para mim cumprir o meu plano na tua vida. Porque na hora que elas escutaram que o esposo estava vindo, elas se levantaram com as lâmpadas acesas e tinham óleo em suas vasilhas. Mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Mesmo estando difícil, não nega, diz o Senhor. Se alguém falar assim: ei, mas cadê o seu Deus? Ele está com você. Quando você acorda, quando você dorme, Ele conhece o seu assentar, o seu levantar. De longe Ele sabe os seus pensamentos. E antes que você abra a sua boca, Ele já sabe até o que você vai falar. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Tendo elas indo comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Você tem certeza que você vai ser conhecida? Você tem essa convicção que quando você chegar ao encontro, Ele vai falar: vinde, amada de meu Pai. Vinde, filho meu. Eu vi as tuas obras, eu vi o seu comportamento. Eu estava com você naqueles momentos difíceis, você escolheu ser fiel. Eu tenho uma coroa preparada para você. Eu tenho uma mesa preparada para desfrutar com você. Eu não sei para que você está se preparando aqui na terra. Mas a minha pergunta é: como você tem se preparado para encontrar com Ele? Como que tá as tuas vestes? Como está o seu vestido de noiva? Falando para as irmãs. Você está adornando? Você está bordando? Você tem se tornado uma noiva linda aos olhos de Deus? Eu não sei como será, mas como eu sou bem chorona, eu penso que quando Deus falar: Marcela, tem muitas pessoas que eu quero ver. Mas o Senhor, Ele já recolheu uma irmã. O Senhor, Ele já recolheu meu pai. Em fidelidade, servos do Senhor. E a palavra fala que eu verei. Eu verei Jesus como Ele é. Eu não sei quem você perdeu, mas a palavra diz que não haverá choro, não haverá tristeza. E você vai rever de novo aqueles que partiram com Jesus. Ao que vencer,
Deus dará uma coroa da vida. Iriandoro baixeira maraias, iriandarabas, iricantaramanias. Rabaxeriadará, Harabarabas, Ricas. Mas sabe qual é a diferença? A diferença é que nós não estamos ainda nesse dia. Nós estamos ouvindo falar dele. Isso significa que ainda há tempo de ser prudente e consertar. Ainda é tempo de você não carregar só uma lâmpada que pode se apagar, mas você encher a sua vasilha de azeite. Ainda é tempo de você pedir perdão. Perdão, a palavra do Senhor fala que vai ser na mesma proporção. Assim como você perdoa, será perdoado. Eu vou te contar algo. Na minha adolescência, juventude, embora não pareça, eu sempre falo isso, tem uma voz mansa, né? Mas daquelas, da psicologia que a gente faz os testes, diz que eu sou sanguínea, e um pouquinho de colérica, sangue de Jesus. O Espírito Santo é lindo, né? Ele enche e transforma. Mas na minha adolescência e juventude, eu tinha muita dificuldade de perdoar. Eu, não tem aquela história assim, faz invisível. E eu ia para o culto ainda. E eu sentava do lado, cantava o hino da harpa, cantava, pastor, ia embora e achava que estava certa ainda, porque é a irmã que fez o negócio para mim. É ela que não agiu direito comigo. Aí um dia o líder de jovem falou assim: ei, nós vamos fazer uma campanha sobre o fruto do Espírito. Cada jovem vai escolher um fruto que quer receber do Senhor. Irmão do céu, foi rápido no gatilho. Eu falei: eu quero amor. Eu quero amar. Eu tinha 16 anos. Mas eu não sabia o que eu ia ter que enfrentar para saber se eu amava. E toda vez que acontecia alguma coisa, quem que tinha que atravessar a faixa de Gaza? A Marcela. A amizade só voltava se eu ia. A conversa só voltava se eu ia. Aí um dia eu falei para Deus: Senhor, por que sempre é eu que tenho que ir? Às vezes é outra pessoa que fez e eu tenho que ir lá pedir perdão. Aí o Senhor falou assim: porque é para você que eu dei um coração quebrantado. Irmãs, eu não estou falando que eu sou santa e nem perfeita. Mas eu não tenho dificuldade de pedir perdão. E hoje é mais rápido que nunca. Se eu falar alguma coisa, o Espírito Santo fala assim: falou alto demais. Falou do jeito errado. Não devia ter falado isso. E sabe para quem que eu peço desculpas? Até para os meus filhos. A irmã, você não é autoridade? Eu sou autoridade, mas eu sou exemplo. Se eu agir errado com eles, eu tenho que chegar e pedir perdão. Então aprenda a ser abençoado. Há um segredo no perdão. Há um segredo na comunhão. Há uma alegria. Comunhão fala de estar junto. Quando você participa da Santa Ceia, quando você participa do corpo de Cristo, símbolo do corpo, símbolo do sangue, você não pode vir. Você precisa amar, escolher perdoar. Irmã, mas você não sabe o que foi me feito. Lá na cruz, as pessoas tiravam sorte. Mandaram Jesus descer e falaram: ei, você não é o Filho de Deus? Desce daí. E Jesus falava assim: Pai, não leve em consideração, eles não sabem o que eles estão falando. Não leve em consideração, irmã. Não leve em consideração, você é filho, você é filha, você é transformado, você tem a presença do Espírito Santo, você é diferente do mundo. O Senhor está buscando pessoas diferentes aqui.
pessoas parecidas com Ele, pessoas que reagem como Ele, pessoas que pensam como Ele, pessoas que andariam com Ele. O Senhor precisa de uma multidão que mesmo tendo 5 pães, 2 peixinhos, Ele crê que Jesus vai fazer milagre. Sabe quem você precisa ser? Senhor, não precisa mais ir na minha casa não. Me avisaram que a minha filha morreu. Eu já não falei que não é para você temer. Eu já não falei que nós estamos a caminho. Creia naquilo que Deus já falou para você. Creia no milagre sobre a tua casa, sobre a tua família. Creia que é um Deus que restaura, que modifica. Você não pode se esquecer que essa porta vai fechar. Você não pode se esquecer que um dia você pode vir nesse lindo templo e ele está vazio. E você saber que você teve a oportunidade, mas você escolheu não ser. Você escolheu não estar. Você escolheu não ficar. A porta se fechou. E chegaram as imprudentes. Chegaram aqueles e aquelas que não se prepararam. Achando que Deus ia ter misericórdia. Deus tem misericórdia hoje. Você tem oportunidade hoje. Bateram na porta. E chamaram de pai. Pai, sou eu. Sou seu filho. O senhor não lembra que eu cantei na igreja? O senhor não lembra que eu fiz parte do grupo de louvor que eu toquei? O senhor não lembra que eu fui do circo de oração, que eu não perdi um culto? O senhor não lembra que eu era da EBD? O senhor não lembra aquele dia que eu fui visitar lá no hospital? Mas ele vai dizer que não te conhece. Ele vai dizer: você não é minha filha. Você não é meu filho, porque eu não conheço a sua voz. Eu gostaria que você ficasse em pé. Você precisa ser conhecido por Ele. Você precisa andar como Ele andou, reagir como Ele reagiu, falar como Ele falava. Eu não sei se você crê, mas Deus tem algo específico para fazer essa manhã. O Senhor tem azeite para derramar. Só que para você ser conhecido, eu sei que Deus está em todos os lugares. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Na frente, atrás. Mas tem algumas atitudes que a gente precisa ter com Jesus. Assim como quando Ele curou aqueles leprosos, só um voltou para agradecer. Porque Deus, Ele é um Deus agradecido. Ele é um Deus abençoador. E eu gostaria de convidar você que quer azeite, você que quer óleo, você que quer ser um homem, uma mulher transformada, diferente, cheia do Espírito Santo. Eu gostaria de convidar para vir aqui na frente. Continue tocando, o irmão que estava tocando, ou a irmã, eu não sei. E você vai falar para Deus:
Por que que você quer esse azeite? Em que área da tua vida você quer usar o azeite? Ah, Senhor, eu preciso usar azeite no meu casamento. Senhor, eu preciso usar azeite como mãe, é na vida dos meus filhos. Senhor, é no meu trabalho, eu quero ter um comportamento diferente no meu trabalho. Eu não sei como que você é conhecida. Como que você é conhecida? Você é conhecido por ser amável? Ou você é conhecido por ser... As pessoas têm medo, te acham brava. Se você tem coragem, fala: Senhor, eu quero que essa manhã o Senhor transforme o meu temperamento. Eu quero ser uma mulher doce. Eu quero ser uma pessoa amável. Os varões que quiserem vir aqui ao lado, porque precisa de algo de Deus, venha também. O Senhor é o Deus que faz, é o Deus que derrama. Não vai ser comigo, você feche seus olhos. Porque Deus te conhece, mas eu quero que você se coloque para Ele. Você precisa ser conhecida dEle. Conta para Ele. Qual é a área? Senhor, entra na minha casa. Eu preciso de salvação, Deus. Eu quero ser uma mulher cheia, porque eu quero ministrar na minha casa. Eu quero viver a Tua palavra, porque eu não consigo falar da Bíblia. Não tem como eu orar, mas eu quero que o Senhor fale através de mim. Eu vou viver essa palavra. Se você não é batizado, não é batizada com o Espírito Santo, pede para Deus te batizar essa manhã, te encher, te renovar. Pede renovo. Pede para falar com Deus. Ele te entende, Ele te conhece. Quando você não fala, o Espírito Santo intercede por você. É só você falar, filho. É só você clamar, filha. Eu ainda não fechei a porta. Aberta está. Eu ainda te chamo e digo: faz minha obra. Eu te separei para macerear. Hoje eu te renovo aqui. Hoje eu te sustento aqui. O Senhor diz: eu estou trazendo renovo. Eu estou trazendo fôlego novo. E o Senhor vai falar de uma forma mais específica. Assim como um dia Ele disse para mim. Ele falou assim: hoje eu te levanto desse lugar. Eu te dou água. Eu te dou pão. Porque eu digo: a tua caminhada é longa. Você não vai parar. Assim diz o Senhor. Azeite, faz mão de receber. Coloca suas mãos assim para receber, porque o Senhor está derramando azeite neste lugar. Ele diz: recebi o culto. Eu recebi a oferta. Ela foi agradável a mim. E hoje eu vim derramar. Eu derramo no servo. Eu derramo na serva. Eu derramo no altar. Sinta a minha presença. Barabaceira, barabara, baixeira, barabara, barabaceira, barabara, barabara. Arabaxê. O Senhor diz: eu estou passando neste lugar. E estou trazendo coisas novas. Eu estou tocando. E essa noite, essa manhã é manhã de cura na tua vida. Eu estou trazendo cura física, diz o Senhor. Eu estou tocando em você. Você disse: me cura, Deus. Eu quero fazer sua obra. Você disse: eu não consigo andar. Deus
irmãos dizem, hoje eu estou tocando nas suas pernas. Eu estou tocando na sua circulação. Eu estou tocando. Hoje eu toco no joelho. Hoje eu toco na coluna. Eu sou o Deus que coloca tudo no lugar. Sou o Deus da sua alma. Eu curo você. O fardo pesado, esse jugo pesado por algo leve que vem. Clarim, vamos só. Senhor, que o Senhor venha trazer, Senhor, um novo tempo para esse lugar, para essa cidade. Que Jaru seja reconhecida como